Gente, estamos falando hoje de construção modular. O que é isso, né? Então, ninguém melhor para falar e com propriedade do que Rafael Melo. É um prazer receber você aqui. Olá, Vitória, muito obrigado. Quero agradecer o convite. E tá falando um pouco, né, dessa construção modular, que é um termo que está em alta hoje na construção civil, né? Meu nome é Rafael Melo, atuo na construção há 14 anos. Então, já tenho bastante bagagem e propriedade para estar falando, né, desse novo sistema que o pessoal tem buscado para trazer aí realidade para os seus sonhos, né? Eu atuo hoje também na direção de empresas no ramo de metalurgia, né, trazendo aí a parte comercial, marketing também, e desenvolvimento de novos produtos, porque hoje a empresa que eu sou fundador, que é a Inovar, ela teve uma mudança de nome, ela antes era RV Engenharia e Arquitetura, e a gente mudou agora para Inovar Sistemas Construtivos Modulares, uma empresa que já tem mais de 15 anos de abertura de CNPJ, trazendo aí uma bagagem incrível. E hoje a Inovar ela está sintetizando, trazendo aí ideias em projetos, projetos em negócios e fazendo esses negócios ser sustentáveis ou escaláveis, né? Então, a Inovar trazendo para essas empresas de metalurgia, indústria do cenário de construção civil, a gente entra para fomentar, trazer demanda e solucionar as dores hoje do mercado, né, da construção civil, que cada vez aumenta devido à escassez, né, de profissionais capacitados, mão de obra, né? Então, hoje, esse cenário de construção modular que está bastante ligado também à industrialização da construção, ela é um novo segmento que antigamente era um futuro, hoje ele já está acontecendo, porém ainda a gente está na fase de conscientização das pessoas. Isso é muito bacana, né? Porque, que nem você falou, hoje quem tá aí, né, buscando, tem uma deficiência muito grande de profissionais qualificados, né? E acabam tendo uma grande dor de cabeça. E você veio com um novo jeito, né? Podemos dizer assim, que é um novo jeito as construções modulares. Exato. Eu tenho, como eu falei, né, 14 anos de experiência com construção civil e as minhas maiores dificuldades foi nesse quesito de mão de obra, né? Então, o desenvolvimento de produtos cada vez mais industrializados, a gente consegue estar facilitando a parte da execução, às vezes pode estar chegando até totalmente o produto pronto e instalado no local, diminuindo a necessidade de uma mão de obra ali regional e focando nessa parte da industrialização, trazendo processos, produtos engenheirados, né? A gente prevê totalmente o projeto, peças, materiais que vão ser aplicados, tudo ali dentro do ambiente fabril, com controle de qualidade, com a equipe mais reduzida, né? E tendo essa questão também de profissionalizar cada vez mais essa equipe. Então, isso traz cada vez mais previsibilidade, né? E agora o cenário que a gente quer construir é transformar aquele imagem pejorativa de um colaborador da construção civil e mostrar que ele tem norte dentro da construção modular, às vezes ajustando a forma dele trabalhar, né? Hoje a gente tem a perspectiva de tirar esses insumos como areia, cimento, né? E começa a trabalhar com materiais de construção a seco, ao invés da pessoa ela entrar no segmento como pedreiro, ajudante, né? Ele ser um montador. Então, trabalhar com ferramentas elétricas, isso vai trazer aí também mais qualidade até para o colaborador, né? Então ele vai se sentir mais útil, vai ter mais técnico, né? Mais técnico, mais agilidade nesse processo de construção. Então, e também hoje, querendo ou não, o mercado da construção civil, ele é um dos que mais emprega e que paga, né? Então, a pessoa ela que está querendo se ingressar no mercado de trabalho, ela prefere, às vezes, atuar no segmento digital ou trabalhar aí com aplicativos de deslocamento, né? Ao invés de trabalhar com construção. E o pai era pedreiro, carpinteiro, acaba que o filho ele não entra nesse mesmo segmento por conta dele ter visualizado o trabalho ali, né, do pai, do irmão. Então, ele não quer estar tendo essa continuidade com sujeira, carregar peso. Então, a construção modular é o futuro da construção, né? Hoje a gente vê isso se popularizando cada vez mais,
mas ainda existe essa capacitação dos profissionais para serem montadores, né? E empreender nesse mercado também. Então, como eu falei, a gente hoje está numa etapa de conscientização. Hoje a gente já atribui nas construções próprias e no desenvolvimento de produtos a industrialização da construção, mas é um passo de cada vez, né? E quando foi, porque você já tem mais de uma década de experiência, né, de trabalho, quando foi que você viu essa oportunidade de fazer construções modulares? Quando foi que te deu o start e você falou assim, opa, porque eu vejo assim, que existe muitos profissionais qualificados, né, nós temos assim vastos profissionais, mas eu acredito que se for pra gente fazer o melhor, a gente tem que se destacar em algo. E foi assim que você buscou o seu destaque? Foi algo que você visualizou e falou assim, opa, quero fazer diferente, quero trazer isso pra minha realidade? Eu sinto que eu tenho um propósito e eu estou caminhando dentro desse propósito. Eu entrei nesse ramo da construção modular devido às minhas próprias dificuldades, né? Então, tentando solucionar as minhas dores, eu desenvolvi produtos, né? Pensando aí na previsibilidade, etc. E aí, nisso, como eu também gosto de estar atuando também no digital, hoje a gente já tem marcas expressivas também no segmento digital, eu comecei a distribuir mais um pouco do meu conhecimento. E nisso foi gerando demandas, né? E aí, gera demanda, a gente pensa num produto e aí a gente vai escalando isso. Então, foi através de uma necessidade minha, que fui desenvolvendo produtos próprios, vi que aquilo ali também seria soluções para as outras pessoas e eu estou dando continuidade nisso, tentando liderar esse segmento. E como surgiu a sua paixão pela construção civil? É algo que foi familiar, alguém que você se espelhava, ou foi assim, a vida foi te levando mesmo para essa área? Olha, eu já trabalhei em vários lugares, mas o meu pai, ele também trabalha com construção e desde pequeno eu estava ali no canteiro de obras, né, acompanhando. Então, quando eu fui começar a pensar nos meus objetivos, o que eu queria como carreira, né, eu analisei bem isso, por já ter um caminho sendo trilhado, né. Hoje, meu pai não atua mais na parte da construção, mas ele trouxe bastante norte para mim. Então, desde 2013, tem até aqueles carros do Google Street View, pegou antigamente eu era ajudante, comecei na base ali da construção e fui evoluindo ali dentro dessa cadeia, né? Trabalhei também em empresas como pré-moldados, grandes incorporadoras em Anápolis, para pegar essa experiência, esse know-how, né? Mas eu nunca quis trabalhar como um empregado. Eu sempre tive em mim em proporcionar, empreender, né? E ter esses recursos ali captados através da minha empresa e tudo. E foi nesse momento que nasceu a Inovar? Então, a Inovar, ela, como eu te falei, ela teve uma mudança de nome. Antes ela era RV Engenharia e Arquitetura. Eu entrei nessa parte, antes mesmo de finalizar a faculdade, a gente criou um escritório de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos. E ali a gente desenvolvia projeto, pegava a parte de execução para fazer, né? E aí a gente foi evoluindo. A Inovar, ela entrou nesse segmento mais forte na construção modular. Né? Uhum. Mas desde 2020 a gente já atua nessa parte de desenvolvimento de projetos e o meu foco anteriormente era construções de alto padrão. Então, condomínios fechados aqui de Anápolis, né? A gente fez bastante casas. E aí teve a pandemia, teve também essa parte das pessoas ficarem mais em casa, né? Ou na sua fazenda e tudo. E aí eu desenvolvi um espaço em Pirenópolis, que criei o meu primeiro chalé. E aí, através desse chalé, veio a história hoje da Inovar, né? Que a gente teve um boom nas redes sociais através aí do kit pré-fabricado dos chalés. Então, tudo teve um início, né, ali, desde quando eu era ajudante ali no campo ali da construção e até hoje, sempre trilhando nessa parte da construção civil e melhorando cada vez mais processos, sistemas construtivos, né? Então, é uma constante evolução. E hoje a gente meio que está se tornando um hub de conexão entre o cliente, empresas, soluções construtivas, projetos, né? E também, como eu criei essa questão dos chalés, né? E atuo também na parte de hospedagens de curta temporada,
consigo também estar passando informações, né, contribuindo para esse setor também. E o chalés, gente, ele não é, né, só um engenheiro civil, ele é um empreendedor, visionário, né? E as pessoas que querem, porque você aluga e você também vende, né, os chalés, né? É isso? Isso. Eu tenho uma questão comigo que eu tenho que viver para mim poder vender, por exemplo, né? Eu tenho que estar tendo a noção de tudo ali para mim poder proporcionar isso para outra pessoa. Então, meio que eu validei o meu caso para poder atender outras pessoas. Eu não vendo nada que eu não viva. E hoje a gente tem vilas de chalés, né? São chalés bem posicionados, foram desenvolvidos de forma estratégica para hospedagem. E como essa criação ela partiu aí pela Inovar, a gente também comercializa. Então, a gente nutre também e desenvolve sonhos de outras pessoas. Não só em Anápolis, não só em Goiás. Hoje a gente tem aí uma cobertura nacional. Então, a gente consegue estar enviando o kit de estrutura metálica, outros materiais também. E, dependendo da demanda, da quantidade, a Inovar ela entra para focar no desenvolvimento da construção do empreendimento em geral. E para quem quer alugar os chalés e conhecer, como faz? Tá no Airbnb? Deixa a sua página do Instagram aí pro pessoal, para quem não conhece. Sim, a gente utiliza somente as plataformas, né, como Airbnb e Booking. Hoje a gente tem o Instagram que chama piribless.chalés. E lá a gente tem um link na bio onde tem todas as acomodações, né, as hospedagens. Então hoje a gente tem para 3 casais, 2 casais, para 1. Então tem vários tipos, modelos de hospedagens que a gente disponibiliza em Pirenópolis. Né? Tá a 3 quilômetros da Igreja Matriz ali. Que atende todo o público, né? Isso. A pessoa curte o chalé, curte a cidade, é bem interessante. E falando como empreendedor, é uma coisa que eu sempre bato na tecla. As pessoas acham que empreender é fácil. É um caminho, assim, gente, que não é fácil, né? É muita renúncia, não tem sábado, não tem domingo, você tá ali se dedicando todos os dias, né? Eu vejo, assim, que a gente tem que ser administrador, a gente tem que ser marketing, a gente tem que ser a pessoa que tá ali à frente na produção, é tudo. Mas eu acredito que a gente encontrar realmente o público para que você trabalha, você achar, né, ali o seu público é muito assertivo. E como empreendedor, o que você falaria para as pessoas que estão ali buscando empreender, mas só se lançam, não se preparam? Qual o recado que você deixaria para essa pessoa? Porque eu acho que precisa de um estudo, você precisa entender, porque, gente, a página dele, assim, tem muitos seguidores, ele tem uma longa história, uma longa trajetória, e ele tem propriedade aqui para dizer mesmo, para quem está se lançando aí no mundo do empreendedorismo, pés no chão, né? Exatamente. É um desafio, né? Empreender, se destacar no digital é um processo, né? Então, não vem tudo de uma vez, são aos poucos. E hoje, na internet, por exemplo, tem muita informação rasa, né? Então, para que você tenha propriedade para falar, você tem que estar vivendo, buscando conhecimento, né? Para poder estar disseminando e conquistando essa autoridade. Na parte da construção civil, industrializada, modular, de chalés, tem espaço para todo mundo, né? A pessoa, às vezes, ela tem que segmentar, entender o nicho que ela quer conquistar ali e se empenhar cada vez mais, porque se você trabalha honestamente, né, busca conhecimento, preparação profissional, isso acaba que o sucesso, as coisas, as oportunidades acabam vindo, né? E sim, há muita renúncia, né? E eu acredito que o empreendedorismo e o sucesso ele vai muito atrelado ao enxergar o propósito mesmo. Não sentir que o trabalho ele tem um peso de trabalho, né? Hoje a minha agenda ela tá cheia de eventos, né? Tanto profissionais como também de capacitação, mas eu não enxergo isso como uma dificuldade, pelo contrário. Agradeço por estágio que eu estou hoje. Anteriormente eu nem imaginava que eu estava chegando nesse ponto aqui, né? Mas foi pela constância, pelo planejamento, né? Que isso tudo vai acontecendo. E para quem assim tá acompanhando a gente e tá um pouco perdido, né, nessas questões da construção convencional e da construção modular, quais são as maiores vantagens da construção modular? Uma das maiores vantagens da construção modular é a
previsibilidade e de você conseguir visualizar um produto antes mesmo dele ser finalizado. Então, hoje, a construção tradicional é uma construção puramente artesanal, né? Tudo é feito à mão. Alguns processos, às vezes, chegam industrializados. O modular, ele tende a fazer toda a parte de construção dentro do ambiente fabril. Então, a gente precisa ter um produto, né, um projeto totalmente detalhado visando essa industrialização, né, a capacitação dos profissionais que vão estar executando esse módulo, essa construção, que pode ser diversos, pode ser comércio, pode ser residencial, industrial até. E ele pode chegar pronto, de acordo com formas de transporte, medidas, ou partes dele também chegar pronto e só instalar no local. Então, a construção que você depende de todos os insumos estar indo para lá, para aquele espaço, você tem que fazer ali um ambiente para apoio de materiais, então você precisa de um espaço bem maior, sem falar também do desperdício, né? Na construção modular, você tem tudo industrializado, programado, com processos quantitativos ali que você vai estar utilizando, você compra aqueles materiais e executa aquilo ali com perfeição. Agora, na construção civil, a gente tem muito desperdício, né? Muitas surpresas, né, pelo caminho, porque a construção, querendo ou não, são várias disciplinas envolvidas ali dentro. Então, imagina a gente unir várias disciplinas num canteiro de obra gigante, com várias pessoas ali liderando cada segmento, né? Então, quando a gente está dentro do ambiente fabril, a gente tem toda uma gestão centralizada. Só que a gente tem que sempre analisar que é uma análise de produto, né? Meio que como se fosse um carro, né? Uma linha de produção automobilística. É o mesmo segmento que o modular traz na industrialização. A gente ter processos ali dentro, fazer tudo dentro das normas, parametrizado. E dentro do cenário fabril também, você fomenta, você treina, capacita, né? Ali dentro mesmo você gera marketing, gera tudo ali dentro. Então, assim, a construção modular, ela, às vezes, em questão de preço, ela não é tão competitiva. Talvez o que ela seja melhor seria na previsibilidade. O tempo, né? No tempo. Então, imagina, uma pessoa que tem um comércio e ela precisa ampliar ali uma franquia, colocar vários pontos, né? Ela ter uma padronização do produto dela e colocar em vários pontos com agilidade é muito interessante. Então, para investimento, questão de retorno, né, ROI, a construção modular, ela traz um cenário muito melhor que a construção tradicional. E a gente falando dessa construção, eu vejo assim que é um receio que muitas pessoas têm sobre a qualidade entre a construção modular e a construção tradicional. A gente até escuta algumas pessoas falar, mas não é seguro. Mas você viu aqueles apartamentos? Porque tem apartamentos que estão sendo assim, meio que algumas peças prontas, né? E as pessoas falam assim, porque não tem qualidade, meu Deus. As pessoas têm esse tabu. Então, vamos aqui desmistificar esse tabu para quem está nos assistindo. Olha, é questão de cultura, tá? A construção modular, ela não é diferente da tradicional em questão de cumprir requisitos de normas, né, garantias, segurança. Então, é um novo olhar para a construção, trazendo mais profissionalismo, né? Tirando o amadorismo que é da construção tradicional. Inclusive, tem até uma história que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando, estagiando, né, numa incorporadora, e eu vi a possibilidade da gente fazer, por exemplo, os fechamentos internos do apartamento em estrutura a seco, em drywall, né? E aí eu conversei com o CEO da empresa, apresentei essa ideia e ele veio com uma contrapartida em relação à cultura. Então, por exemplo, o cara compra aí um apartamento de R$700 mil e ele bate aqui na parede dele aqui, e vê que aquilo ali faz um barulho diferente. Ele não vai gostar, entendeu? Mas assim, no sul do país e fora aqui do Brasil, é uma construção que já está consolidada. A maioria das casas, né? Exatamente. E agora as grandes incorporadoras e o novo mundo da construção que está partindo de agora para frente já está tendenciosamente para a construção a seco, né? Mas é uma evolução. Hoje eu acredito que a gente está na parte de conscientização, mostrar isso para o público, que é uma forma de construir,
inclusive homologada também em instituições financeiras, né? Então a gente tem aí como Datecs, para sistemas construtivos, possibilitando aí mesmo até financiamento, né? Formas de pagamento através de instituições financeiras. E isso antigamente não existia. Então está acontecendo essa revolução, né? O entendimento que existem diversas formas de a gente chegar no objetivo final. Então, vai muito mesmo de cultura. Hoje a gente vê prédios aqui em Anápolis que já tem fechamentos em drywall, né? E hoje, uma construção modular, uma construção industrializada a seco, ela vai trazer sua segurança, vai seguir suas normativas, e não quer dizer que você vai bater e você vai atravessar a parede. Porque entendeu? as pessoas têm esse medo, né? Tem esse medo que fala, meu Deus, é porque não tem qualidade, a qualquer momento vai cair. E não, gente, não é assim, né? Ele tá aqui trazendo inovações e assim, a gente tem medo do novo, né? E a gente tem que se abrir, porque a tecnologia é uma bênção e vem trazendo cada vez mais e contribuindo para o mercado de construção civil, para o mercado imobiliário de uma forma muito positiva, né? Exatamente. E a construção, ela precisa de ter esse treinamento, essa capacitação. A gente vê novos sistemas construtivos nascendo a todo momento. Hoje a gente tem o steel frame aí ganhando aí um reconhecimento nacional aqui dentro do Brasil. Mas não é simplesmente você visualizar aquele sistema ou participar aí de 2, 3 dias de treinamento. Você vai aprender ou projetar uma construção. Então, você tendo um projeto desenvolvido de uma forma responsável, através de um engenheiro que calcula em steel frame, por exemplo, e você faz o treinamento de aplicação desse material, você vai estar construindo de uma forma eficaz e responsável, né? Não é simplesmente pegar na tora e fazer, porque tem muita gente que faz assim, né? E aí começa a surgir os problemas. Então, antes de se lançar no mercado, é interessante a pessoa se capacitar, entender realmente, não é só simplesmente botar preço e pegar serviço, que aí vai só complicando cada vez mais. Sim. Então, o interessante é a pessoa ela entender o cenário, tem mercado, tem muito mercado. Tá crescente, né? Isso. E, inclusive, o foco da Inovar é fazer com que os arquitetos e engenheiros comecem a se aprofundar nesses sistemas. Hoje a gente depende de profissionais de fora aqui do estado para poder fomentar isso. Por que não, né? Vamos Exatamente. capacitar aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, vamos abrir os olhos, né? Porque eu acho assim que nada melhor que conhecimento, né? Buscar qualidade de serviço, porque os profissionais bons têm em todo lugar, mas qual que é o seu diferencial? Exatamente. Buscar o diferencial, né? E você falando dessa crescente aqui, eu queria falar um pouco sobre os chalés e o mercado imobiliário. Como ele falou, gente, ele tem chalés maravilhosos. Então você aí que tá precisando ali daquela aquecida no seu romance, aquela ali ao aniversário de namoro, de casamento. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é, por que os chalés se tornaram uma tendência? Vem muito após pandemia ali. O pessoal entendeu que ficar em casa ali, né? Queria, às vezes, estar numa fazenda, numa chácara. E teve essa questão do isolamento. Então, eu acho que vem muito essa proximidade com as pessoas, com a natureza, durante a pandemia e pós-pandemia. E hoje, o cenário de chalés, ele está atrelado à experiência, o turismo de experiência e de isolamento. Então, ao invés da pessoa buscar ali um quarto de hotel, né? Ela hoje está buscando viver locais diferentes, estar mais conectado com a natureza, né? Então, por isso que eu acredito que essas hospedagens de experiência elas têm crescido bastante. Nas plataformas a gente vê esses indicadores crescendo cada vez mais, né? E através da construção modular a pessoa consegue estar começando a investir nisso, né? Atuar no segmento de locações de curta temporada com mais rapidez, previsibilidade também. Então, eu acredito que essa proximidade com a natureza, ela é enriquecedora e os chalés, ele pertence a isso. As pessoas vêm buscando cada vez mais qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E eu tô aqui já pedindo pra nossa produção, porque a gente tá falando dos chalés, falando. E eu queria ver se a produção enviei aí, vocês conseguem pôr pra gente algumas imagens dos chalés? Por favor. Porque eu vejo assim, foi que nem você falou, existe um mundo antes da pandemia e um mundo pós-pandemia. E assim, foi um momento de
muitos desafios, muitas perdas, muitas dores, né? Mas as pessoas entenderam que o foco é qualidade de vida, que o foco é família. Isso é bonito, né? Pra gente ver, assim, o que antes não era valorizado, hoje a gente valoriza mais, né? E a gente vê essa saída, né, no mercado imobiliário também, não só na parte de locações. Hoje tem crescido a busca por estar construindo aí uma fazenda, Sim. uma chácara, né, um estilo mais farm hospitality, né? Sim. E ah lá, gente, que lindo. Esse do lado esquerdo é o Ikigai, que é o nome que a gente colocou para ele, que é meio que o propósito, né? Esse aí é um chalé que hospeda 3 casais, 6 pessoas. Tem piscina, banheira, área de churrasqueira, área gourmet, bem bacana. Esse aqui... Isso, a arquiteta é minha esposa, Isadora. Maravilhosa, né? gente. E aí a gente fez a concepção desse projeto como um todo, né? Lá é uma área grande, a gente mapeou onde a gente ia colocar cada coisa, analisou o terreno, o público que a gente queria atingir, né? Então, aquele outro lá era o Oasis também, que é um dos cases nossos de maior sucesso. Hoje a gente tem mais de 300 unidades vendidas dele. E eu tô vendo que eu achei lindo e bastante arborizado, né? Que é o intuito, né? Empreender com construção, ainda mais de locações de curta temporada, ela deve ser uma análise prévia desde o terreno, né? Então você tem que olhar onde que ele está localizado, a questão do paisagismo, né, original, orientação do sol, o que você vai conseguir agregar na sua hospedagem, como rio, piscina, área comum, praça de fogo. Então a gente tem que implantar tudo isso, né? Então, a princípio, nessa área mesmo onde você mostrou os chalés, a gente desenvolveu um master plan onde a gente teve toda a visualização do empreendimento antes dele acontecer, a gente precificou tudo, previu, e hoje a gente tem executado isso por etapas. E você acha que é possível transformar um terreno em fonte de renda? Com certeza, e prego muito isso. As pessoas têm essa questão, né, que vou investir no imobiliário, vou investir em terreno, mas é possível fazer muito além, né? Com certeza. Se a gente olhar até em questão de retorno financeiro, se você quiser investir... eu já trabalho aqui com locações de apartamento, né? Ou no Airbnb, ou mensal, anual. E se a gente analisar em relação a acomodações de hospedagem de curta temporada, a gente consegue ter um retorno muito maior, né? No mercado imobiliário a gente trabalha aí 1%, 1,2% em melhores cenários em locações, né? Tanto comerciais como residenciais. E a gente tem cases que chega a 6% do seu investimento de retorno mensal. Então, vai muito de onde é o terreno, né? Se é uma cidade turística, o tipo de acomodação que você vai aplicar, o tipo de público, né? O que você oferece, mas é muito rentável. E não o chalé ele não está saturado, né? Muito pelo contrário. Né? Tem um mar de oportunidades. E existem vários terrenos e vários cenários incríveis que dá para aplicar aí essas locações de curta temporada. E a gente falando nesse investimento, né, sobre chalés, hospedagem, qual é o maior erro comum do empreendedor que quer investir em hospedagem? Que você vê, assim, que você fala, nossa, é o que eu mais vejo. Essa análise do todo, né? Às vezes ele vê um chalé bonito na internet, vê uma promessa ali na internet, mas ele não busca entender o todo o contexto. Hoje eu tenho clientes que vivem de hospedagem, para você ter uma noção. Com um único chalé, ele vive... A rentabilidade, né? Com a rentabilidade ele vive. Só que a gente tem que botar na ponta da caneta a compra do terreno, o que você vai fazer dentro do terreno, terraplanagem, cercas, portaria. As melhorias, né? As melhorias. Tem que botar na ponta da caneta também a manutenção disso. Né? Então, quando você atua com locações, você vai ter lavanderia, você vai ter o pessoal de limpeza, você vai ter decoração, né? Você vai ter custos ali que são envolvidos, né? E também questão de plataforma, imposto. Então, ela tem que analisar esse cenário geral,
Às vezes ela compra um terreno muito grande e põe somente uma unidade, então às vezes ele poderia ter investido num terreno menor, melhor localizado. Então tem que ver realmente o cenário, né, para entender. E muita gente entra pensando que é simples, fácil. Esse retorno, essa rentabilidade, ela acontece, mas ela não foge de nenhum outro tipo de empreender, né, de empresa, negócio, tem as suas dificuldades, né? Mas é muito vantajoso. E eu vejo também qualidade no atendimento, né? Porque eu acho que manda muito. A qualidade no seu atendimento, o seu retorno que você investe no digital, como você está preparado, né? Para atender seu cliente, como você está preparado para atender, como você mesmo diz, as dores do seu cliente, como essa experiência pode ser melhor, né? Que eu acho que, assim, empreender é isso, é você também entender o outro lado, né? Porque às vezes o cliente ali quer fazer uma procura, mas quer uma resposta rápida, ele quer um pouco mais de atenção ali. Eu acho que a gente tem que estar preparado em todas as vertentes, não só no administrativo, mas como você faz esse atendimento personalizado, né? Eu acho que hoje é um bônus para quem entende do negócio, né? Com certeza. E se vocês analisarem, as plataformas, elas indicam, né, as propriedades que são preferidas, sim, que são bem qualificadas. Então, tendo essa análise visual ali, a gente já vê as necessidades que tem que fazer, né? Agora, quando você é abordado por um cliente e tudo, meio que o saque, né? A gente tem que ter essa diminuição de saque, sim, né? Interpretar, ver o que realmente o mercado está buscando, os clientes, né? E proporcionar isso. Então, se você entende qual que é a necessidade, você proporciona aquilo ali, né? Aí você entrega o negócio. Né? Você empreende e lucra em cima disso. E vamos voltar um pouquinho lá na sua história para a gente falar um pouquinho sobre a sua caminhada. Você olhando para trás, qual foi o maior desafio que você olha, que você enfrentou para chegar até aqui? Olha, o maior desafio, eu acredito que foi confiar nos meus instintos. É uma coisa que eu tenho trabalhado isso pessoalmente, né? Acreditar nas minhas próprias ideias, né? E não depender de aprovação de terceiros. Então, acho que a gente fica muito privado ali e com medo de empreender, buscando a aceitação das pessoas, né? Agora, o desafio é focar em mim mesmo e desenvolver cada vez mais a minha persona aqui para atuar nos segmentos que eu estiver atuando da minha melhor vertente, né? A gente se sabota, né? A gente se sabota. A gente tem essa tendência a se auto-sabotar. Às vezes ali no momento difícil a gente fala, não vai dar certo. E teve algum momento que você falou, não, eu não vou conseguir, eu vou parar por aqui, talvez eu vou ter que recalcular a rota. Foi muito nessa transição da construção tradicional para modular. Então, eu fiquei naquela incerteza de começar a atuar num segmento que ainda era inexplorado e sair de um que me levou até ali. Então, essa transição, eu tive bastante medo, mas, como eu falei, né, eu tinha algumas ideias, às vezes perguntava, queria aprovação de uma validação ali também, né? E às vezes isso não acontecia, então me segurava um pouco. Só que eu vi que se eu aposto naquilo, entrego minhas energias, foco naquilo ali, as coisas naturalmente vão acontecendo, né? E isso tem acontecido. Só que ainda existem vários sonhos que eu quero colocar em prática, sim, né? E tenho orado, buscado, e também sou muito grato de chegar até onde eu cheguei também. E você acha que a decisão mais importante da sua carreira foi quando você deixou a tradicional para começar a modular? Foi uma decisão muito importante para você e definitiva? Foi. E trabalhar no digital. Foi bem difícil, porque a gente empreende, mas a gente também tem uma família. Então, eu também sou responsável por isso. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que nutrir a minha família. Graças a Deus, a gente nunca passou por dificuldades, mas teve épocas de baixa. Não é fácil. Não é fácil. Transição de carreira, né? Não é fácil. Mas tem sido bastante... Estou me sentindo bastante realizado. E olhando para trás, porque assim, a gente sempre comete erros. Para você chegar onde você chegou, teve erros e acertos, né? Porque tem que ter coragem, é que nem você falou, tem que ali errar, levantar, consertar e fazer de novo. O que você faria de diferente para quem tá começando agora, assim, que você olhava e falava, nossa, eu poderia ter focado mais nesse ponto? O que você faria de diferente? Olhado mais para você, acreditado mais em você? Olha,
Eu acho que eu faria totalmente igual. Tudo igual? Tudo igual, não faria nada diferente. Nada diferente? E assim, eu nunca atribuí responsabilidade de erros meus para outras pessoas. Então, nunca joguei bola para outros. Isso então, é muito importante, né? Até eu pra sempre você tratei, como chefe, né? Sempre tratei isso comigo mesmo. Então, se eu errei, é eu mesmo que errei. Se o problema tá aqui, eu vou resolver, né? Então, vou trabalhar nisso. Então, e querendo ou não, a construção civil, ela se traduz em resolução de problemas, né? Então, acho que eu faria a mesma coisa. Se eu voltasse atrás, acho que eu faria a mesma coisa. Bom, né? Isso é bom porque, assim, é uma história bonita, né? Você olha pra trás e você sente aquele sentimento de gratidão da pessoa que você era pra que você é hoje, do que você construiu, né? E esse cenário todo de construção modular, você acha que o nosso estado tem o potencial para se tornar referência nesse segmento? Com certeza. Inclusive, até por conta do DAIA, né? Hoje a gente tem empresas que atuam com produtos muito voltados para a construção modular, né? E até mesmo aplicações da nossa própria prefeitura têm utilizado soluções já modulares, né? Então, tem espaço demais, tem crescido cada vez mais. Inclusive, na Inovar, a gente divulga muito essa questão de disseminar conhecimento, profissionalização, né, conscientização aí para todos os profissionais, seja do montador até um CEO de empresa, né? Então, hoje o nosso foco está nesse, começar a trazer o modular mais presente nas decisões durante o projeto. Então, a gente precisa ampliar alguma coisa aqui, uma creche, alguma coisa aqui dentro da cidade de Anápolis. Por que não utilizar das soluções modulares para aplicar isso com mais previsibilidade, agilidade, né? E ser entregue para a população mais rápido. E em outros cenários também, quando a gente trabalha aí no setor particular, né, de empresários e tudo, tem muitas empresas que necessitam de estar tendo novos pontos, né, ou ampliar a sua indústria. E hoje, através da construção modular, das estruturas metálicas, de materiais de construção a seco, a gente traz aí diversas soluções. E isso é muito bacana, né? E vendo esse cenário que você falou, você acha que a construção modular ainda está no início ou você acha que ela já é um mercado consolidado? Olha, ela ainda está no início, né? Ela não consegue comparar com toda a trajetória da construção tradicional, né? Que ela é milenar. Então, ela ainda está no início, porém, ela já está sendo pautada em algumas decisões. A questão mesmo é das pessoas entenderem que é uma necessidade, né? Por conta da mão de obra mesmo, da gente ter essa disseminação, né, do conhecimento e buscar e profissionalizar esses profissionais. E você acha, assim, que, como você vê a construção modular, qual o cenário que você acha para daqui 5 anos? Olha, eu tenho acompanhado bastante feiras do setor, né, profissionais também, e assim, hoje a gente tem nomes como Roberto Justus, já inseridos e atrelados à construção modular, né, à construção industrializada, e fomentando o mercado nisso. E até o governo mesmo tem impulsionado esse cenário, também investindo em diminuição, né, de tributos para indústrias desses setores. Então, eu acredito que daqui 5 anos ela já vai estar aí tendo aí 40%, 50% aí nas tomadas de decisões aí de construção. Isso é muito bom, né? Ter pessoas pessoas de referência à frente, né? Isso é bom porque destaca. E a gente tem que se atualizar, né, para o novo, que é bom, o que tá vindo aí, sempre atento. E eu queria também te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é uma curiosidade muito grande de muita gente. Quanto tempo leva para fazer um chalé? Olha, para construir um chalé, a gente consegue deixar ele operando em 60 dias. Operando. Gente. Agora, as nossas estruturas metálicas pré-fabricadas, inclusive ontem eu estava em Braslândia acompanhando a montagem de um, e a estrutura de 60 metros quadrados, ela foi levantada em um único dia. Em um dia? Em um dia. Uma estrutura de 60 metros quadrados, que é uma metragem padrão de apartamento, né? 50, 60. Então, a estrutura, que é uma parte mais complexa da obra, ela foi executada em um único dia. Aí a gente entra também com soluções como a cobertura
em telhas térmicas, que você também gasta mais um dia para cobrir. Então, em 2 dias você tem a estrutura levantada, entra com cobertura. Isso você vai ter a estrutura, você já vai ter sombra, você já vai começar a atuar ali dentro, tendo todo um panorama mais facilitado. Então, entra a parte elétrica, hidráulica, vidros, né? Pisos, revestimentos, pintura, que não é inerente de obra, né? Todas as obras têm isso. Mas essa facilidade através dos nossos kits é muito vantajoso para trazer esse investimento atuando mais rápido. Né? Nossa, Então, você investe em 60 dias, você já está com ele pronto, mobiliado, arrumadinho, você já lança ele nas plataformas e começa já a receber os seus hóspedes. Aí, quando você analisa isso num comparativo de uma construção tradicional, 60 metros quadrados, você levaria aí 4, 5 meses para deixar pronto. Né? Acaba que é um investimento que se paga em pouco tempo, né? Exatamente. E a construção modular, ela não está somente ligada a chalés. Ela está em todo o cenário da construção. Casas, prédios. O chalé, ele é muito apelativo. E é um produto que eu entrei por conta própria para fazer o meu próprio chalé e acabei caindo aí no gosto e puxando essa demanda, né? Até porque eu atuo nesse segmento, mas a construção modular, a construção industrializada, ela atende todo o aspecto de construção civil. E o que você tem preparado de novo? Porque eu gosto de spoilers, gosto de novidade. O que inovar tem por aí? Quais são as novidades que você almeja para os próximos passos? Olha, eu estou focado em desenvolver treinamentos e cursos para disponibilizar para que todas as pessoas tenham também acesso de uma forma facilitada. E o foco também da Inovar agora para os próximos anos é ser cada vez mais forte o hub dessa construção industrializada, integrando produtos, matérias-primas, todo esse segmento em um único local. Né? Hoje o cliente ele entra dentro da Inovar, ele adquire um projeto que às vezes já está pronto, ou a gente desenvolve um projeto personalizado. Se ele precisar de um terreno, eu vou ter um terreno ali próximo onde ele está. Né? Se ele precisar de uma mão de obra, a gente vai ter uma equipe treinada ali, né? E na aplicação desses materiais também, como se fosse um e-commerce. Né? Então, o foco está em crescimento digital, né? Capacitação de pessoas e disseminar conhecimento. E eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, quando as pessoas buscam comprar, né, vão até você para fazer uma construção modular, a venda é muito boa, mas qual é o seu pós-venda? O que as pessoas podem esperar? Porque existe um medo, né? Existe um receio. O que elas podem esperar do seu pós-venda? O pós-venda, ele não difere. Quando você faz uma construção, você tem que dar garantia dessa construção. Então, quando a gente faz toda a construção ou boa parte dela em um ambiente fabril, eu já tenho um controle de qualidade muito maior. Porque quando você está na construção, se você não tiver um olho, uma visão, você não sabe o que a pessoa colocou ali dentro, por exemplo, de um pilar, de um concreto, você não sabe. Agora, quando a gente está dentro de uma visão industrial, a gente tem processo, controle de qualidade, né? E também não foge, depois que você entrega a construção, de seguir ali dentro do período, né? Como segue na lei também de garantias. E é tudo calculado, né? O projeto ele é desenvolvido por profissionais capacitados para tal. Né? Então, a gente traz solidez, robustez para os nossos projetos. E eu queria, a gente tá chegando no finalzinho, eu queria fazer um bate-bola, você topa? Bora, vamos. Um livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Um empreendedor que te inspira. Seria o Roberto Justo. Nossa, eu também sou super fã dele, gente, muito mesmo. E uma qualidade indispensável que você acredita que uma pessoa tem que ter para empreender? Clareza e objetividade. Um erro que ensina. Ixi, um erro que ensina. Acho que é um erro que dói no bolso. Nada melhor, né? E uma palavra que define a inovar. Um hub de tecnologia, crescimento e sustentabilidade. E o maior sonho profissional, seu maior sonho profissional. Ser cada vez mais reconhecido dentro do meu nicho. E a gente está caminhando aqui para o finalzinho. Eu queria que você deixasse um conselho para quem sonha empreender no ramo da construção modular. Olha, eu tenho um conselho para vocês que espaço tem para todo mundo. Né? Você tem uma ideia, aplica ela no papel,
faz um projeto de vida e busque estar fazendo suas ações, o seu cotidiano, caminhar para que esse propósito de vida aconteça. Porque o cenário da construção civil industrializada modular, ele tem tanto para arquitetos, engenheiros, colaboradores, todos os cenários a gente tem a necessidade e a falta desses profissionais. Então, se joga, busque estar entendendo, né, de forma prática, objetiva, o que você quer desenvolver, se profissionalize e perca a vergonha e se jogue no mercado. Não tenha medo, Não né? tenha medo. E para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, quem quer conhecer mais sobre a Inovar, onde as pessoas te encontram? Olha, a gente tem o perfil da Inovar que chama inova.rr no Instagram. Temos também inova.rr em todas as outras plataformas também, YouTube, TikTok. E o meu perfil pessoal é rafaelmelo.obra. Tem o site também, você consegue estar acessando o site através das nossas redes sociais. Lá você pode estar entrando em contato, pode estar agendando uma visita, indo no nosso showroom, né? Então, tem várias possibilidades e a gente está aberto aqui a disseminar, entender o que você precisa, te orientar, né? A Inovar está aí para isso. E agora eu te deixo à vontade para você deixar suas considerações finais pro pessoal. Olha, muito obrigado, viu, Vitória? Foi um prazer estar aqui com vocês. Como vocês viram, a gente tem vários chalés, então vai ter aí épocas, né? De namorar, renovação de casamento. De casamento. Gente, cadê o amor? Vamos despertar ali aquele climinha pra você que tá começando um romance, pra quem precisa aquecer o seu aniversário de casamento. Não esqueçam, né, gente? Procure chalé Piribless. Ponto Chalés. Estamos também em todas as plataformas de locação. E eu gostaria de te agradecer pela essa oportunidade de a gente falar de um tema tão importante. E inovação, gente, conhecimento é poder, né? E vamos investir no novo, no que tem, no que tá chegando, que o mercado tá oferecendo. E para quem tem mais curiosidade, segue as redes sociais dele, acompanhe, investir. Gostaria de agradecer a presença, por trazer um assunto tão importante, com um profissional tão competente, qualidade que tem na nossa cidade. Vamos valorizar os profissionais da nossa cidade. E também não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, Casa das Embalagens e Limpeza, Sorveteria Refresh, Belle Vitalité. E também, gente, não pode deixar de agradecer a nossa produção maravilhosa, que é a Fox TV, por mais um programa maravilhoso. E até a próxima.